Muito bem, muito bom. Então, estamos aqui. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Ser Livre Podcast. Estou muito feliz porque o episódio de hoje ele é extremamente especial por diversas razões. A primeira é que o podcast está completando um ano, 365 dias, 12 meses de algo que foi sonho, foi ideia, foi desejo, foi paixão por muito tempo, até eu ter coragem de assumir isso para o mundo, assumir primeiro isso para mim, foi a maior coragem que eu tive. E depois, quando eu assumi isso para mim, parece que as coisas vão se alinhando, vão dando certo, e o trabalho de fato materializar um sonho e desejo fica muito mais fácil. A gente fica colocando tanto empecilho externo para as coisas que a gente precisa fazer, que na verdade, quando você assume para você mesmo que essa é a decisão que você precisa tomar, todo o resto vai se desdobrando de uma forma muito mais natural, né? O grande poder da decisão. E para celebrar esse momento, eu queria só reforçar o manifesto aqui do podcast, que ele foi mudando conforme eu fui me transformando ao longo desse ano também, que para mim é um manifesto de como eu vejo a vida. É o que eu me lembro todos os dias para conseguir lidar com qualquer emoção ou desafio que venha naquele dia para mim. Que mudança é a única constante. E toda transformação externa, ela começa dentro. Então aqui é um espaço para despertar a consciência, para acordar, para expandir esses horizontes e assumir o poder de transformação da própria vida, sem esperar que nada ou que alguém venha externo. Então, aqui é um espaço que eu compartilho as minhas experiências de rompimento com o mundo tradicional, que vocês podem escutar em vários episódios, para te lembrar que liberdade não é um destino final. Liberdade é esse estado de presença e de autonomia. E a minha missão e maior prazer é mostrar para vocês que mudar pode ser leve, autêntico e profundamente transformador. Porque viver no automático, ele é fácil, mas será mesmo que é isso que a gente realmente quer? E trazendo esse manifesto, como eu falei, porque ele está na descrição do podcast, né, de todos os episódios, ele é um pouco como eu guio minha vida, e para trazer o segundo motivo pelo qual eu estou feliz. Então, além de ser a celebração de um ano desse podcast, que é algo que parece que é tão difícil fazer e não vai dar certo, e tem um milhão de empecilhos, mas quando nasce, quando sai, quando você vê a borboleta voando, tudo começa a fazer sentido. E junto com o podcast, um pouco antes, quase um ano antes, eu tinha lançado o meu processo de mentoria. E hoje, para celebrar esse um ano de podcast, eu trago um convidado pela primeira vez aqui no episódio, super especial, porque ele é um mentorado, ele passou e passa pelo processo comigo, para a gente poder ter esse papo meio sem roteiro, a gente vai conversando mesmo, ver o que vai sair disso, mas para trazer para vocês uma outra voz que não a minha, uma outra história que não a minha, e um pouco de troca, para não ficar só num monólogo chato de vocês me escutando, para poder ouvir uma outra história de liberdade, de superação, de autonomia, de escrever a própria história. Acho que isso pode ser inspirador e ajudar a virar uma chavinha ou mudar o ponto de vista e a perspectiva que você tem sobre a sua vida atual e a possibilidade dela mudar de dentro para fora. Então, bem-vindo, Rafa. Muito Aê! obrigada. Não, Obrigada por topar. eu que agradeço, é uma baita introdução. Acho que tem muita emoção aqui envolvida ao mesmo tempo. É um baita processo, uma jornada muito boa que vai ser importante compartilhar com os ouvintes, vai ser muito legal. Eu tô aqui com o coração acelerado para responder as perguntas que vão vir. Vamos nessa, vamos junto. Eu estou muito feliz, porque o processo de mentoria eu sempre falo que eu não sou o produto, né? Eu sou ferramenta, eu só ajudo a pessoa a encontrar aquilo que já tem nela. Não é algo meu, único, exclusivo, é realmente uma guiança. E isso não me faz com que eu me afaste da pessoa, né? A gente acaba criando uma amizade. São muitos encontros, são muitas coisas profundas que a gente fala. É um espaço super aberto para sentir, para compartilhar.
E hoje, então, o convite é que você abra seu coração aqui, que a gente abra os É, nossos corações para conversar sobre isso juntos, das mesmas formas que a gente faz nos nossos encontros, que às vezes entram num looping super filosófico sobre a vida, que eu adoro. E para começar, vamos começar do início, então, Rafa. Conta pra gente um pouco daquele ponto onde alguma coisa começou a te inquietar aí dentro. Eu quero que você conte, e também um pouco para mim, porque na verdade eu nunca te fiz tanto essas perguntas, né? A gente foi trabalhando o seu processo, mas isso aqui eu nunca te perguntei, mas o que te fez me procurar, né? O que te fez gerar esse desconforto, esse incômodo? O que estava acontecendo na sua vida quando você sentiu que precisava alguma coisa a mais? Qual que foi o ponto de partida, esse despertar da conexão? excelente. É, acho que tem duas histórias que eu vinha contando para mim, para que me fez chegar até aqui para responder sua pergunta, né? É, primeiro é que eu não tinha muitas lembranças da minha infância. Acho que todas as Hum, vezes que eu pensava sobre mim, eu pensava sobre uma ótica muito mais da juventude para frente. E não ter essas reflexões sobre como eu era e como eu sentia me fizeram cair num limbo da primeiro ponto, que é a minha falta de identidade. Todas as características que eu vi em mim eram características que vão me levar ao segundo ponto, que é a absorção das máscaras sociais, né? Tudo o que eu passei a desejar no meio do caminho eram fragmentos e a gente discutiu muito essa fragmentação pessoal. Acho que muitos podem se sentir assim, mais fragmentados no processo. E durante muito tempo eu vim construindo um mosaico de diversas pessoas, situações. Acho que não é uma situação muito diferente das outras pessoas, mas eu vim absorvendo características que realmente não eram minhas, que realmente eram para cumprir uma agenda, às vezes social, às vezes espiritual, às vezes emocional e muitas vezes romântica, porque esse aspecto espiritual, romântico, financeiro, entre outras coisas, eu vim descobrir junto contigo, elas fazem parte de um grande ponto único que é essa autodescoberta de você mesmo, que tem muitas camadas aí por baixo. Então, eu diria que, como é que eu cheguei até aqui, né? Muito sem as referências da minha infância, muito amalgamadas, muito fixas. Eu nunca tive uma infância ruim. Meus pais sempre foram pais zelosos, meus pais são casados até hoje, eu tenho uma estrutura familiar e uma relação muito boa com meus pais, com meus irmãos. Então, nunca foi um dilema familiar. Muitos podem pensar, poxa, então teve um dilema familiar. Não, sempre foi uma estrutura muito funcional, como a gente sempre disse nos nossos encontros. Mas isso não quer dizer que tenha sido referencial, construída baseada em alguns valores que o aspecto funcional descaracteriza você no processo. Ser funcional demais, ó, precisa ir para a escola, precisa preencher papéis, isso e aquilo, te leva a cumprir papéis que no futuro não necessariamente são papéis que você adquiriu é, como parte da sua fundação pessoal, né? E me levaram ao ponto dois de falta de identidade. Essa falta de identidade me trouxe aos 43, 42, 43 anos de muita angústia pessoal, de cumprir muitas agendas, de ter muitas ambições, mas não saber por que cumprir essas ambições. Eu hum, atingi altos níveis de performance profissional, atingi altos níveis de performance pessoal, atingi altos níveis de performance no esporte, mas nunca era um ponto comum em mim mesmo, que era por que eu estou cumprindo isso e por que que eu faço todas essas coisas. O buraco era tão grande que me fazia não sentir as coisas. E não sentir foi o elo de ligação
que me conectou a muita coisa que a gente vem discutindo, fazendo juntos. Eu acho que a vida desconectada do sentir é realmente uma vida com um buraco bem grande e sem conexão com a alma. Então, para responder sua pergunta, foram dois, né? Falta de fundação, referencial muito forte e, e cumprimento de máscaras sociais que não necessariamente eram parte de mim. Hum. Isso é muito forte, né, Rafa? Porque a gente trouxe isso e você trouxe perfeito agora no teu discurso, como algumas vezes a gente dá algumas desculpas para fingir que não está bem ou como muleta para falar que está mal, né? Então, não necessariamente tendo uma casa funcional, isso significa alguma coisa para o seu futuro. E o contrário também, não é porque você teve uma infância disfuncional que você não vai ter sucesso na vida. E essa perspectiva que você traz de várias coisas na sua vida estarem dando certo, né? O profissional, a saúde, no esporte, no pessoal. Mas parece que é como se a vida fosse uma pizza com vários pedaços. Todos os pedaços estão ali, meu, acima de 80%, tudo indo muito show, mas tem um pano de fundo ali emocional, de reconhecimento de identidade, de clareza do porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo, e de uma forma externa, no sentido do formato, para o outro, para quem não conhece a fundo, pode parecer perfeito. Aquela pessoa que fala, pô, mas você não tem problema, cara, o que está acontecendo? Que crise é essa? E aí a gente consegue olhar para dentro e entender. Então é isso. Então É, realmente existe aqui um caminho interior e eu preciso olhar para isso, porque se o exterior aparentemente está tudo ótimo, de onde vem esse incômodo, né? exato. E uma parte dessa resposta nunca é visível ao olho nu. Quando eu digo visível ao olho nu, é essa relação para o mundo externo. Às vezes os amigos notam você com um puta potencial profissional, uma puta energia pessoal, uma grande eficiência financeira, ou seja lá o que for, mas por dentro tá uma zona cinza, né? E um dos qualificadores que me fizeram muito entender essa relação entre o externo e o interno é a capacidade de perceber sentido nas coisas, né? Caminhar na Hum, rua ou perceber por que come, por que faz o que faz, traz uma sensibilidade, ou me trouxe uma sensibilidade que, no meu ponto de vista, doía muito. Por que faço o que faço, né? Ou por que não sinto o que eu deveria estar sentindo. Um exemplo muito simples que para mim me marcou muito no início dessa jornada foi a minha relação com as pessoas do trabalho. Muitas delas viam em mim muito potencial e falavam sobre o meu potencial, mas era difícil reconhecer isso em mim. hum, Então, muita gente está ouvindo isso pode se identificar com uma fala muito pragmática no trabalho, que é, cara, tu tem grande, pô, você é muito bom no que faz, ou você tem um tato para determinado tipo de assunto, mas quando você não se reconhece naquilo que faz, é porque já existe um alto grau de desconexão entre o que você está dizendo para fora e quem você é por dentro. E para mim pegou muito isso no dia a dia. Tanto que muitas coisas eram impedidas a mim, né, do ponto de vista de evolução, justamente por essa desconexão entre o que eu era. Então, eu acho que depois que passei a sentir, fez muito mais me deu muito mais emoção naquilo que eu tô fazendo hoje, né? perfeito. Tem um livro que eu gosto muito, que ele é do mesmo autor dos Quatro Compromissos, né? Ele também escreveu A Maestria do Amor, e ele fala sobre como você questionar e duvidar é um dos maiores poderes que o ser humano tem, né? Então aqui a gente está falando de uma vida que, em teoria, estava tudo perfeito. Trabalho, casa, saúde, mas tinha alguma coisa ali faltando. Porque talvez a gente só está repetindo um padrão, vivendo num piloto automático, consumindo um sabor de pizza, né? Na metáfora aqui, que tem vários pedaços de pizza,
que não são o que você gosta, que você não sabe por que você está fazendo aquilo, né? O meu despertar, ele veio daí também, como eu já compartilhei algumas vezes, a minha saída do corporativo. Não estava dando errado, não tinha absolutamente nada externo dando errado, mas interno eu já não via mais sentido naquilo. É quando a gente fala do ego e da essência, né? Que o ser humano, ele, para estar aqui na Terra, a gente é esse corpo, essa matéria físico, a gente tem os cinco sentidos e a gente vem com o ego, que protege a gente, que está olhando o externo, que ele vai comparar, ele vai se sentir ou superior ou inferior. O ego é essa força que não tem como a gente apagar, que faz parte do corpo, mas que ele tá o tempo inteiro querendo alguma coisa, né? É aquela velha história da criança que quer muito, não sei, um celular. Quero o celular, quero. Quando ela consegue o que ela queria, quando ela conquista, ela quer outra coisa. E aí ela quer outra coisa. E parece que é um infinito de insatisfação, né? É um infinito de sofrimento, porque esse é o alimento do ego. O ego compara inferior ou superior. E ele compara querendo, porque ele é tão frágil, e é por isso que ele tem tanto medo, que ele quer se agarrar a alguma coisa. Então o ego se agarra a uma posição num trabalho, né, uma vaga, um cargo. O ego se apega a coisas materiais, bolsas, carros, sapatos, roupas. O ego ele pode se apegar, inclusive, a uma vida espiritual. Não, eu sou desapegado. Não, porque não sei o quê. Então, o ego ele tem essa vontade de reconhecimento. Ele precisa do exterior para conhecer ele. Ele não se reconhece sozinho. Ele não se engrandece sozinho. O ego ele é muito eu, para mim. Ele vira quase que egoísta numa posição de sobrevivência o tempo inteiro, em que o formato importa muito mais. E por que que eu estou trazendo isso daqui? Porque o despertar, tanto o meu quanto o seu, né, que a gente está falando, ele vem de um momento em que a sua vida, para o ego, está perfeita, porque comparando com o fora, olhando para o formato, olhando para a estrutura, olhando para o querer, para o alcançar, para o trabalhar muito, para o conquistar, tá ótimo. Mas a gente tem uma outra parte fundamental na gente, que é o que está linkado, é o que liga nossa mente com o nosso corpo, é o que nos dá vida, que é a alma, que é a essência, que é essa vontade de buscar sempre algo novo, de aprender, de redescobrir a nossa identidade, de viver as nossas paixões, é o que torna a gente completamente individual. Cada alma é de uma forma. Então, para mim, esse despertar que você trouxe é basicamente um momento em que a alma fala: cara, chega, olha isso. Quantas décadas mais você vai viver construindo algo externo, tentando acalmar e dar amor e senso de pertencimento para algo interno? Porque não dá para a gente deixar de considerar que somos animais, né? Somos Homo sapiens. E quem, Certamente. e quem já leu o livro dos Sapiens, que é maravilhoso, a gente é uma espécie que ganhou a sobrevivência aqui não porque era o mais forte, nem o mais rápido, mas por conta da comunicação. E a comunicação traz esse senso, esse pano de fundo de pertencimento, de seres sociais. A gente tem algo de bicho, da mesma forma que bicho quer sobreviver e procriar, o ser humano, o Homo sapiens, ele quer conexão. Ele precisa necessariamente se sentir pertencente a algum grupo, qualquer que seja. E esse Sim, senso de pertencimento, ele cria na gente ferramentas que já vêm com o nosso corpo de adaptação. Somos seres de hábitos, somos seres da linguagem, somos seres adaptáveis. Então, tem muita sim, gente que se questiona, né? Por que tanto tempo a gente vive no piloto automático? É isso, a gente está programadinho, a gente vai se adaptando, construindo ali, pro ego tá tudo ótimo, mas chega algum momento que aquela voz interior que sempre existiu, ela vai ter algum episódio na tua vida que você vai falar assim, caramba, o que que tá acontecendo? Às vezes vai ser uma dor física, às vezes vai ser uma grande insatisfação e perda de propósito e sentido com tudo. Você vai falar, já tentei de tudo externo. Externo tá show. Preciso olhar para dentro. Preciso olhar para essa sensação de estagnação, essa dor, esse incômodo, esse vazio. Eu preciso de algo que só eu consigo me dar. E realmente é essa mudança, né, Rafa, que a gente está falando de dentro para fora. sim, sim.
E você tocou num ponto bem legal que durante todo o nosso processo você conduziu de maneira magistral, assim. Uma parte importante da minha tomada de consciência a partir do sentir, a gente trabalhou bastante o aspecto da comunicação e como a gente dá significado para as coisas, né? A ressignificação das palavras tem muito a ver com esse processo de melhoria da comunicação, né? Uma das coisas que a gente trouxe muito para a discussão e para a mesa é como a gente sente, quais são os significados do sentimento, né? E muitas vezes eu fiquei na dúvida sobre como escrever um sentimento ou como dar significado para um sentimento, porque eu desconhecia a própria razão, escrito senso, assim, da palavra que eu estava na minha frente. O que é amor, o que é tristeza, o que é alegria, o que é as sensações todas que eu senti. E verbalizá-las faz com que você ganhe compreensão, primeiro, daquilo que você diz, se você acredita naquilo que você está dizendo mesmo, né? E depois você passa a senti-la num processo quase que biológico, né? Você sente amor e você passa a sentir não só o amor, mas a representação do amor que você disse automaticamente que teria, né? E eu gosto de traduzir bastante essa brincadeira que você me ajudou bastante a entender, que não é por que que a gente sente, é como a gente reage ao que sente. E o reagir ao que sente é muito do que você diz a si mesmo e como você dá significado a essa habilidade de se comunicar que é muito, muito importante para o Homo sapiens, mas quando usada de maneira quase que automática, para usar o seu termo, ela ganha contextos de, de escalas inimagináveis. Eu posso replicar o que um coleguinha faz, mas sem nem mesmo entender, né? Eu posso ir para uma viagem específica, mas nem sem saber de fato se eu quero aquilo ou o que aquilo vai me causar. Então, dar significado à nossa comunicação foi um processo de conexão muito importante para conseguir mudar a minha forma, primeiro, de reagir aos sentimentos, em que eu costumava muito me relacionar com a tristeza, mas até a tristeza ganhou contornos diferentes a partir da clareza que eu tive da palavra tristeza e como isso reverberou dentro de mim. Então, concordo com você, comunicação é um elemento importante, ele é primordial para a gente não pilotar o nosso ego no quase que no automático. É, a comunicação, para mim, quanto mais eu estudo, e eu sou formada em comunicação social, né? Ela é uma grande contradição da humanidade, porque viramos grandes cabeças gigantes, né? Já tem os pedagogos que eles estão falando sobre isso, como as crianças cada vez mais elas se desenvolvem menos no sentir, menos no explorar, no brincar, no divertir, porque a gente já chega para a criança e fala o nome de tudo. Então, às vezes, a criança que ia pegar uma caneta, ia brincar que essa caneta ela pode ser a ponte para o bichinho de pelúcia dela, pelúcia. Essa caneta ela pode ser a base para uma casa, ela pode ser um personagem, ela pode ser uma borboleta, ela pode ser o que a criança imaginar. A gente chega e fala: não, isso é uma caneta, isso serve para escrever. Então, a linguagem, a comunicação, o idioma e as palavras, eles servem para a gente se conectar, para a gente entrar ali num consenso, né? Para você que mora num outro país conseguir entender o que eu estou falando, ou se eu tenho conhecimento de matemática para conseguir te ensinar algum assunto diferente, ele é importante como base, mas ele não é o todo. E a nossa sociedade, com todas as evoluções, com nossa, todas as evoluções mesmo, se a gente fala desde da Revolução Industrial, da tecnologia, de tudo, do computador, da globalização, da internet, a gente começa a ficar muito preso na palavra. E aí a gente perde um pouco o significado da vida. Porque como eu estava falando aqui de ego e essência, o que linka esses dois, o que linka essa mente humana com a alma, são as emoções.
Eu brinco que as Excelente. emoções e os sentimentos, eles são como se fosse um WhatsApp da tua alma, falando, ó, tô sentindo isso daqui, cara. O que que você vai fazer a respeito? Sabe? E É tal isso. qual uma dor física. Então eu vejo muita gente começando a correr agora e começa aquela dorzinha do joelho. Eu vou ignorando porque eu quero correr mais, eu vou ignorando porque eu tenho uma prova, eu vou ignorando. E aí essa dor ela aumenta e ela passa para o calcanhar, ela passa para a panturrilha, até o momento que você vai falar assim: eu preciso ouvir o incômodo, eu Eu preciso te, ouvir o que o meu corpo está me falando. eu te contei, acho que eu vou falar de algo pessoal aqui para os ouvintes. Eu contei para a Lívia outro dia exatamente de uma sensação como essa. Eu faço competições de Ironman e estava super treinado para a prova e tudo mais, e a gente estava nesse processo de descoberta dos sentimentos e, e fui para a prova para tentar explorar também um pedaço dessa, dessa nova jornada. O triatlo é uma competição de três modalidades: natação, pedal e corrida. Assim que eu larguei na natação, nos primeiros 500 metros, isso nunca tinha me acontecido. Me deu uma palpitação, uma ansiedade, eu achei que eu ia morrer. Nunca tinha pensado que não ia completar uma prova na vida. Aquele dia, com 400 metros, 500 metros de natação, a minha vontade era de largar a prova com a sensação que ia morrer, mas aquilo ali não foi só um WhatsApp, não, ele foi uma tonelada de texto na minha cabeça dizendo, cara, ou você vai parar agora, ou o seu corpo vai parar, né? Mas Sim. para exemplificar para a turma que está nos ouvindo que muito disso que você falou, se você não der lugar para o significado e para a conexão da alma, o teu corpo vai fazer essa conexão em algum momento. Ele vai te dizer, cara, você precisa parar, senão a gente vai entrar em colapso em algum momento. E é inexplicável como eu passei a sentir algo que meu corpo biologicamente não estava preparado para sentir. E a sensação, o sentir era de morte, né? Mas no corpo você começa a sentir uma série de coisas que naturalmente no dia a dia você nunca sente. Essa situação foi bem interessante compartilhar aqui com a turma, porque foi muito assustador, essa é a palavra certa. Total. E eu lembro que quando você me contou, que para mim foi muito simbólico, que você contou um pouco a sensação de você estava nadando na água, então deixa eu ir até a próxima boia, até a próxima boia. E aí, para mim, simbolicamente, quando você foi contando sobre as boias, era quase como mais um degrau do ego, mais uma coisa fora. Não, mas eu não vou, não quero perder o tempo, eu não quero perder a posição, eu não quero. E seu corpo assim, brother, não era nem para você estar aqui. Não É era nem para bem você estar isso. fazendo desse jeito. Então, eu não sei quem é da época do Messenger no computador, que dava para você chamar a atenção da pessoa que tremia todo o computador e fazia o barulho. É isso. Você não escuta o WhatsAppzinho ali da tua alma, em algum momento vai gritar, entendeu? Vai começar a ter alergia, vai ter alguma dor que vai virar crônica, vai ter alguma coisa que vai inflamar no teu corpo, porque e isso se estuda Ayurveda, ou se você vai para um processo um pouco mais profundo da espiritualidade para estudar o corpo humano, a gente tem vários corpos, né? Então, se alguma coisa aparece já no corpo físico, que é o último corpo da matéria, considerando que somos seres vibracionais, existem vários corpos no sentido de vibração. O corpo físico é o que a gente enxerga, então é a vibração mais densa que tem aqui da matéria. Mas tem várias coisas que nos afetam antes. Se a gente tá mal no físico, é porque já tem coisa rolando antes nessas outras vibrações, nesses outros corpos, nesses outros centímetros para fora do que a gente não enxerga visualmente no físico. Mas nunca é claro, Então, né? Mas nunca é claro, né, Li? Acho que tem a simbologia toda do corpo sentir através da fisiologia, né, do que a gente está falando. Mas quando você sente algo profundo que tem uma expressão contra o ego, eu, eu tinha reações de morte ali. Isso não é uma uhum, sensação fisiológica.
Isso é uma reação na sua cabeça, química, talvez, né? Perfeito. Para mim, eu ia afundar e ia morrer. Então, essa não é só uma questão biológica que você acaba sentindo. E essa tonelada, às vezes, vem num burnout ou uma tonelada na sua cabeça e você cai no chão. Ora, no dia a dia, até acho que foi me dando sinais assim, ó, para aqui, né? Ó, percebe isso. E a delicadeza do sentir é quase que uma antena para você ir captando essa, cara, ó, aconteceu isso aqui. Você, putz, isso aqui não é nada, né? Isso aqui também vou desconsiderar. Como é que eu sei a resposta, mas vou fazer a pergunta para você, assim. Como é que treina as antenas para poder captar esse sentir antes de sentir no corpo? Entendeu a pergunta? Perfeito, entendi, entendi. Não, perfeita a sua colocação. Realmente, realmente assim, não é simples nem fácil e gera uma carga de estresse emocional e mental muito grande, que hoje os psiquiatras estão vendo cada vez mais, né? Com remédios, porque realmente precisa tratar o corpo até que a mente se estabilize e aí retira os remédios para quimicamente a pessoa não precisar mais dessa ajuda e ela partir para algo realmente interno, né? Então, eu já tive mentorado com toque, eu já tive mentorado com crise de ansiedade, com ataque de pânico, com depressão. E eram pessoas que elas usavam o remédio porque em algum momento precisou daquele químico ali, mas que existe essa vontade de ir reduzindo. Óbvio, sempre com acompanhamento de médico, porque eu não sou médica, mas eu trago a outra parte, né, que não é do remédio, mas que já é começar esse acesso a essa antena que você começou, que você comentou, esse acesso a esse sentir. Então, essa pergunta ela é perfeita. Como que eu começo a me conectar com o meu sentir para não esperar chegar numa prova de Ironman e ter essa sensação de morte aqui na água? Você podia ter Então, dado essa assim, dica, né? Vai lá. a gente não se conhecia antes, mas, mas é um processo, né, Rafa? Inclusive, foi o Sim, nosso sim, sim. processo de alguns, Sim, muitos sim. encontros. Eu lembro de comentar com você, eu lembro da primeira atividade, se você não quiser, eu corto depois, Não, 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 vamos nessa. mas Vai, que vai, vai, vai. eu te falei para fazer um diário do sentir. Eu falei, Rafa, eu quero que você Exato. descreva a sua vida através do sentir. Não é para falar, acordei, olhei o relógio, era 5 da manhã, fiz minha cama, tomei meu café, saí. Não, isso tudo é ação, isso tudo é cabeça, isso tudo é mente, isso tudo é racional, isso tudo é estrutura, formato. Eu quero conteúdo, eu quero delicadeza, sentir. Eu não, você. Eu só estou traduzindo que você veio me pedir ajuda. Então, assim, coloca ali a sensação que foi abrir seu olho, sua pálpebra estava leve, estava pesada, você acordou com sono, sem sono, tinha luz, muita luz, pouca luz, estava frio, qual que era a sensação do seu corpo, qual que era o tecido do teu lençol, da tua coberta. Quando você foi colocar o café na sua xícara, você sentiu o calor na tua mão, você sentiu aquele vaporzinho no Essa seu é olho. ótima. Essa é muito boa. Da xícara do café, você foi muito boa, viu? Essa eu O lembro. fã de café aqui. E faz diferença, né, Rafa? Até voltando a pergunta para você, assim, porque eu lembro que me marcou muito você falando, isso vai ser muito difícil. E você falou com uma verdade, com uma honestidade assim de, cara, isso vai ser muito difícil. Eu nunca parei para pensar nisso, eu nunca parei para reparar, né? Porque a gente não quer pensar tanto, a gente quer É, realmente estimular uma outra parte do nosso ser, que é o sentir. Como foi esse processo de percepção do sentir para você? Foi uma acho que resistência que apareceu? eu vou responder de duas formas também. Primeiro, tem um pragmatismo, quase que um consciente coletivo, de que repetição leva à perfeição, né? Acho que a história do ritmo, da continuidade, da constância, ela tem sim uma verdade intrínseca, porque muita gente acaba procrastinando uma série de coisas na vida e o termo continuidade, ritmo, entre outras coisas, constância, pode levar a pessoa sim a sair do zero até o um, né? Só que caminhar do zero até um com certo nível de constância
faz você evoluir drasticamente. O cara que não ia para academia vai para academia, o cara que não guarda dinheiro passa a guardar dinheiro, o cara que, enfim, não arruma a cama acaba que arruma a cama. Então, isso, num contexto da vida, lógico que muda, né? O problema é que eu levei isso tão a sério que todas as partes da minha vida eram programadas. Eu sou um cara de exatas e, como um bom cara de exatas, eu tinha planilha. Até tenho algumas ainda que é difícil de desvincular, mas eu tinha planilha para quase tudo. E quando eu falo quase tudo, é até para relacionamento romântico, de certa maneira, eu queria ter um aspecto de controle, ou pelo menos de ritmo e constância, né? E isso foi o grande destruidor do meu sentir, para responder a sua pergunta. Quando você tem uma espécie de controle ou desejo de controle sobre quase tudo, boa parte do que você faz geralmente é programado, ele é ritmo quase que constante, linear e uniforme, assim. Ele vai e você Uhum. vê o mundo de uma maneira mais plástica, de uma maneira mais horizontal. Então, tomar café, ele deixa de ser o gosto do café, ele passa a ser o tomar o café. E, cara, você tomou café? Tomei, cara. O que aquilo representou no seu dia a dia, pouco importa, você só tomou o café, né? E eu lembro dessa fala de, cara, vai ser difícil porque pegar a xícara, sentir o cheiro, descrever o cheiro, olhar o que está no entorno, sentir o calor, não é uma coisa que você faz programado. Não é um ritmo que você fala, dizer, ah, agora eu deveria estar sentindo isso. A cabeça já vai montando reações mais programáticas no contexto de tomar o café, que não é, que é totalmente diferente do sentir. E esse exemplo foi muito bom porque eu tentei isso algumas vezes. Não foi na primeira. A primeira foi um pouco desconfortável porque a xícara estava quente, não sabia se era para sentir ou não a xícara quente. Depois eu passei a observar o contexto inteiro. Tinha som de pássaros no entorno. Eu falei, nossa, agora eu estou percebendo outras coisas que estavam presentes no dia, mas a rotina ou a constância, ou tudo que dizem que você tem que fazer porque você tem que ter uma vida mais ritmada, esconde a delicadeza de sentir. Então, para as pessoas que estão no ritmo linear e uniforme, esconde um grande perigo que é matar, matar o sentir. Perfeito. E aqui eu não posso deixar de pontuar uma questão de sociedade e estrutural que nos leva a ser assim, né? E até falando pessoalmente, eu lembro que quando eu comecei esse processo tem muitos anos mesmo. Bom, comparado com o tempo de vida que eu tenho, são muitos anos. E, e eu lembro que eu me sentia bem fazendo esse processo do sentir, tentando praticar a presença, mas ao mesmo tempo, essa voz interior do meu ego, juro por tudo, ficava assim: nossa, que idiota. Você acha mesmo que fazer isso vai mudar? Você acha mesmo que é isso que vai fazer diferença na sua vida? E eu não sei, eu só segui. Eu falei, cara, eu vou ignorar um pouco essa voz, porque ela já tá na minha cabeça a vida inteira, falando que eu sou menos, que eu não consigo, que não vai dar certo, arranjando um milhão de desculpas para tudo, que eu vou. Tem um outro livro que fala disso, né? Que é a sutil arte de ligar o foda-se. Eu vou ligar o foda-se. Eu vou continuar. Sei, me faz bem, não sei explicar, mas preciso explicar, me faz bem, foda-se. E só continuei. E aquilo foi criando esse senso de caramba. Hoje eu acordo e eu preciso desse silêncio externo para ouvir o meu próprio corpo ligando, né? Como se fosse aqueles computadores antigamente que vai fazendo o som, vai ligando ali a tela e tudo. Então, o nosso corpo, ele tem muitos sentidos que quando você aprecia essa gentileza desses sentidos, desse sentir, principalmente pela manhã, você se permite acordar por completo, porque tem essa parte exterior de cumprir os nossos deveres, as nossas responsabilidades, as nossas obrigações. Mas se você não está conectado internamente, se você não está inteiro, isso te dificulta. E eu comentei, né, essa parte da sociedade que eu queria falar, porque quando eu descobri isso, minha cabeça
explodiu, mas de verdade, de todos os episódios que eu sempre falo que alguma coisa explodiu na minha cabeça, esse foi o principal. Porque existe, não sei se você sabe disso, Rafa, acho que eu já comentei isso com você. Existe uma discussão muito interessante sobre a tradução do termo perfeição na Bíblia, Não, acho que especialmente não, no essa Novo não. Testamento. A palavra que aparece nos manuscritos gregos originais é teleios. Em grego, foi traduzido no latim bíblico como perfectos. Daí vem perfeição, entre aspas. Mas essa tradução ela não capta totalmente o sentido original da palavra grega. Teleios vem da raiz telos, que quer dizer fim, propósito, completude, maturidade. Olha que interessante. Então, teleios pode ser melhor traduzido como inteiro, completo, maduro, pleno, alinhado com propósito. Ou seja, a gente tem uma sociedade e ela é principalmente as pessoas que têm poder, e aí 1 milhão de camadas, 30 episódios para falar disso, mas principalmente as pessoas que têm poder, falando que você precisa ser perfeito, quando na verdade a versão original era para ser entendida para você ser inteiro, porque não tem perfeição. Então tem até um pedaço que eles falam, né? Vou até ler aqui. Sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Só que isso deveria ser entendido como sejam completos, integrados, maduros, como é completo o vosso Pai Celestial. E aí, o que que isso causa na cabeça das pessoas e na sociedade? Imagina uma sociedade que tivesse lido a Bíblia com os fins de inteireza ao invés de perfeição. No sentido moderno, perfeição é sem erro, sem falha, ideal, imaculado. Em tempos de chat GPT, de correção de tudo, que tudo é perfeito, você cria uma pressão social e espiritual pelo inalcançável. Então, também para as pessoas não se sentirem culpadas aqui ouvindo, que não são elas apenas, elas fazem parte de uma sociedade que coloca essa pressão externa. E aí, olha só, tem um grande outro porém por trás, que a gente falou do Homo sapiens, de se sentir pertencente, de se sentir amado. A partir do momento em que a gente coloca que Deus só vai aceitar a gente, o outro só vai aceitar a gente só vai ser amado se a gente for bom ou perfeito. Então a gente está colocando pressão no trabalho, no romance, dentro de casa, em todas as relações, quando na verdade a mensagem é muito mais compassiva. É uma mensagem de você buscar interesse, é uma mensagem de você buscar integridade, maturidade espiritual. Então, esse erro, entre aspas, que também podemos falar de várias formas o que que foi, essa diferença de perfeição para completude e inteireza, ela contribuiu para uma cultura de autocrítica muito externa, e acho Uhum. que isso que gera muitos despertares, né? De cara, eu tô me criticando, criticando, nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom. Burnout, síndrome do pânico e várias outras coisas. Tem uma busca pelo ideal que é inatingível para todo mundo, para homem, para mulher, para todas as idades. Nunca é você. Nunca é o jeito que você tá agora. Sempre é algo que não existe. Olha como é parecido com o Exato, que a gente estava falando do ego, né? Você sempre exato. quer mais, sempre é inalcançável. Vergonha das falhas humanas, que também falhas entre 1 milhão de aspas, porque o que é falha, o que é o errar quando ele faz parte do processo de aprender. E aí o que a gente estava falando aqui, que é essa dificuldade de se aceitar como um ser em processo, dificuldade em se aceitar como um ser em construção, em redescoberta, né? Porque tem essa parte espiritual da gente estar aqui para se É, redescobrir. Então, é muito forte esse movimento de, tá, então eu entendi que eu sou um ser. E aí, se vocês não acreditam em Deus, se acreditam em universo, em vida, ou seja o que for, a gente precisa pelo menos concordar que há sim um impacto da religião e da Bíblia na construção do mundo, certamente, né? certamente. Então, quando a gente fala dessa pressão que a gente tem do nosso ego interno, dessa voz interior interna, ela é importante de ser reconhecida como também o ego estrutural da sociedade.
Porque aí você entende, você fala assim, cara, eu não posso mudar o mundo. No way, não tem, é muita gente, tá cada um vivendo no seu próprio mundo, cada um tem o seu próprio mundo interno, cada um tem a sua própria visão e interpretação da sociedade, da sua própria realidade. O que que eu posso fazer? O meu mundo. Então eu entendo e continuo entendendo que o mundo vai criar essa pressão, mas se eu tiro essa pressão interna, o mundo não consegue mais me pressionar, porque o que acontece É. fora é um reflexo do que acontece dentro. Faz sentido? Não, muito sentido. E você tem um exemplo ótimo que não vou saber dizer com suas palavras, mas o sentido é: quanto mais você rega o jardim, vai aparecendo outro tipo de fauna e flora lá, né? Então, cara, tem terra, daqui a pouco você planta uma flor, daqui a pouco você planta e daqui a pouco vem uma borboleta, daqui a pouco vem um passarinho, daqui a pouco vem outras coisas. Mas esse processo de desconstrução, e para mim, eu acho que a palavra certa até certo nível, é destruição de uma identidade que não é sua, é um processo de admitir que você não é aquilo. E admitir para si mesmo depois de uma determinada idade, e para mim, talvez esse tenha sido uma das características do ego, a aceitação e admitir que eu não era aquilo, é um processo doloroso, quase que um processo de luto mesmo. Com É, certeza. você, Perfeita vo- descrição, inclusive. É um luto. É um luto. e para mim foi bastante dolorido admitir para mim mesmo que eu não era aquilo. Eu sou uma pessoa, mas estou vivendo naquela condição. O termo pode ser mais blasé, ele pode ser mais é, batido, mas no fundo ele carrega em si mesmo uma verdade intrínseca, assim. Você, de fato, não é aquilo que você faz e nem vive. Você é uma vida que você tem internamente e que, quando você diminui essa pressão que você comentou, começa a vir vida. E cabe muito o exemplo da fauna e flora. Quando você tira essa pressão, daqui a pouco vem uma borboleta e fala: Cara, eu tô aqui, eu tava aqui, mas agora você deixou eu vir. Agora, cara, você plantou uma outra coisa que estava escondida atrás de uma verdade que você reconheceu, destruiu para construir, e daqui a pouco nasce um broto de uma árvore e você fala: Cara, nossa, tá dando fruto disso, eu não sabia que podia. Então, a análise é simbólica e, e pode transmitir N possibilidades, mas no fim do dia, se você levar isso a sério, tirando a pressão, vão vir muitos elementos simbólicos no dia a dia, e acho que isso é tema para um outro podcast, que é como a gente observa essa borboleta, essa terra se fertilizando, porque é incrível como a tal da ambiência que você falava que, cara, vai rolar. Isso aqui, esse troço não vai rolar, não, Ligo. Isso vai rolar. Gente, ai, Rafa, sério. Gente, a minha mentoria, ela tem uma metodologia que eu chamo de mira. E cada letra é uma etapa do processo. E A é de ambiência. E o Rafa ficava com a ambiência na cabeça. Quando vai chegar a ambiência? Quando vai chegar? Daí a gente falava, Rafa, você não vai chegar um momento que você vai abrir uma porta e vai estar todo mundo que vibra com você na mesma sala. Você vai atrair isso, que é esse exemplo que ele está falando aqui do jardim, né? De você regar o jardim, esse jardim interno, o seu relacionamento com você. Acho que é importante a gente comentar só um passo atrás, que a gente falou tanto do ego, né? A gente falou tanto dessas coisas duras, mas a gente também não precisa ter tanto medo, não. Uma das práticas para enfraquecer o ego é justamente você reconhecer que ele existe. É você colocar luz nele. É você olhar e falar: caramba, cara, você é só uma formiguinha. Mas você falou tanto na minha cabeça, com constância, com repetição, que são importantes na vida do ser humano, porque é o que torna a gente adaptável, é o que reprograma a gente, que eu achei que o ego era gigante. Então, quando você começa esse processo de constância e de repetição, de observar o ego e colocar uma luz nele, ele diminui, ele perde força, o ego é fraco. Ele precisa de formatos para sobreviver. Ele precisa ser superior ou inferior a alguém.
A partir do momento em que você enxerga ele, você torna ele menor, você enfraquece ele. Porque agora você não está mais indo pelo formato, você está indo pelo conteúdo. Você não está sendo uma cabeça gigante, uma criança gigante que só dá nome para tudo e não dá significado. Você deixa de ser essa pessoa no piloto automático que só vive de meta e meta e meta e o depois e depois e depois. Você pega uma xícara de café e você acha ótimo que vai demorar 5 minutos, porque nesses 5 minutos você pode pensar no que você precisa fazer no seu dia de hoje. Não. É quase como essa respirada profunda que você dá, que você para, que você centraliza e você começa agora a adubar esse jardim interno, a adubar a sua essência, sua alma. Fala assim, não, mas como eu tô me sentindo? Qual que é a minha intenção por detrás dessa ação? Qual que é esse sentimento profundo por trás desse sonho que eu estou percorrendo? Por trás dessa grande jornada que eu estou percorrendo? O que eu realmente quero? Como eu realmente me sinto? Então, tem uma jornada, né, que eu falo que você sai de um erro inconsciente, porque você está ali no piloto automático fazendo aquilo todo dia, mas muito no ego, aquilo te incomoda, mas você não sabe. Você passa por uma parte desse processo da jornada que é o erro consciente, a partir do momento em que você observa o ego e reduz ele, observa e reduz. Ele não vai deixar de aparecer ali, mas você está conseguindo identificar. Então, já está na consciência. Você já percebe que aquilo acontece. Aí você vai para uma terceira etapa, que é o acerto consciente. Então tá, identifiquei o ego, já estou esperta dessa voz interior, agora eu vou trocar, eu vou substituir, eu vou colocar agora a minha essência. O que que um pensamento melhor aqui pode ser? E aí, com constância e repetição, você passa para a quarta e última fase, que é o acerto inconsciente. Então, você já fez tanto, você já observou tanto o ego, reduziu, enfraqueceu e trocou pela essência, que aquilo já faz parte de você. Fica mais natural, fica mais leve, não fica tão trabalhoso. Porque são muitos anos ouvindo essa voz interior te diminuir, te colocar medo, te bloquear, falar que você não é suficiente, ou falar que a vida é difícil, que precisa sofrer, realmente precisa trabalhar muito. E se não? E se a gente trucar um pouco o ego aqui? Eu gosto muito quando vem pessoas que têm muitas dessas conquistas externas, que acham que tem essa crença limitante, que é um pouco do ego, né? Crenças limitantes vêm dessa repetição que ficam marcadas na gente. Eu falo assim, Rafa, imagina essa vida inteira que você viveu, as coisas que você comprou, conquistou, os lugares que você viajou, os cargos que você adquiriu, o reconhecimento externo que você teve. Imagina que tudo isso você fez tendo 50% de você, tendo ego, tendo fazer, tendo ação, movimentar, pensar, racional. Imagina a transformação que não vai acontecer na sua vida quando você for 100%. Quando você aprender a ligar a antena, o sentir, o perceber, colocar intenção por trás de toda a ação. O sentir se aquilo faz sentido para você antes de fazer, Sim, questionar, o poder de questionar. E aí a gente começa a falar das transformações, né? Que acontecem quando sem você integra dúvida. isso. É, vou trazer outra ferramenta que você embutiu em mim, acho que essa palavra é certa, assim. O erro inconsciente, o erro consciente, acerto inconsciente, o acerto consciente. Todo mundo lê e acha que isso é uma frase, ou pelo menos uma expressão que é possível aplicar na vida, né? Você trouxe práticas e informações a partir do sentir que encaixam isso quase que como uma chave numa fechadura, né? Se você começa a observar e conectando com isso que você falou de pegar os sentimentos e começar a trucá-los a partir do erro inconsciente, torná-los consciente, acho que conecta muito na cabeça das pessoas a partir daquilo que elas estão sentindo, né? É diferente de você ler a expressão e tentar encaixá-la no seu modelo de vida, né? Nossa, o que que eu estou errando consciente? O que que eu estou acertando inconsciente, né? Quando você trouxe essa expressão truca o sentimento e faz com que ele te devolva as informações necessárias para saber se é consciente ou inconsciente, seja acerto ou erro, nossa, de novo, valeu
só por isso a mentoria, porque ela traz um significado para o acerto ou, entre aspas, o erro, muito práticos para você falar, olha, não, isso aqui realmente é uma tentativa de errar, mas agora eu sei que isso aqui é um erro e eu vou mudar o caminho, né? Mas tudo a partir do sentido e não a partir de uma prática de repetição, de tipo, não, se eu arrumar minha cama, eu faço isso aqui bem, então eu vou continuar acertando do que arrumar a cama. Tudo bem, tem um significado fazer. é, a gestão da sua casa, mas não é isso que no dia a dia muda muda o seu sentimento, muda quem você é e muda e te transporta para dentro de quem você é. Isso só é uma expressão externa, mas essa ferramenta ali é fantástica quando você faz ela a partir do sentir. Foi foi cirúrgica. É assim, você é cirúrgico em quase tudo que você faz, né? Mas essa foi especialmente cirúrgica. Principalmente nesse episódio aqui, eu estou tentando trazer de uma forma muito palpável, muito clara para as pessoas, mas óbvio que tem, de novo, é aquela contradição da linguagem. Às vezes a gente vai ler alguma coisa num livro, a gente vai tentar autocolocar aquilo na nossa vida, mas a gente está tentando pegar uma frase, sendo que é menos racional, você tem que saber menos, tem que Exato. sentir, você precisa experienciar. Não é para ser rápido, não é para ser devagar, não é para tempo ser uma preocupação tua. É para profundidade ser uma preocupação tua. É para você permitir que o sentimento passe por você. Porque uma das armadilhas do ego é justamente querer ter controle sobre tudo. E o processo de mentoria é eu falando, não tem controle. Isso é especialmente. Nossa, a gente tem outras práticas aqui que, olha, é Não é desconcertante. para ter Depois controle. Não é é. totalmente fora de controle. E isso é ótimo, acho que é ótimo, te deixa num estado de levitação, quase que, meu Deus, vou cair ou vou subir, não sei, vai acontecer alguma coisa. E esse estado de suspensão é ótimo, assim. É o E coração olha na boca o tempo só, inteiro. olha que maravilha, né? A gente não para pensar nisso muitas vezes. E especialmente com a sua troca, você vai entender por que que isso foi especial. Qual que é o contrário de ter controle o tempo inteiro, da sensação de controle? Qual que é o oposto? Certamente, mas com muita certeza é sentir. O contrário do Sentir e controle, qual que é o nome da sua voz interior? confiança. Confiança. O oposto do controle é confiar. Porque o controle é o ego tentando pegar para ele, individualmente, o poder e a responsabilidade de cuidar de absolutamente tudo externo. Achar que ele é grandioso a ponto de controlar o tempo, a vida, a mente das pessoas, o que elas pensam, o que elas falam, o horário delas. A confiança, ela vem de confiar em si, nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas ações e, por consequência, na vida. Porque você sabe que quando você muda dentro, você muda fora, é uma questão vibracional. Você vai atrair coisas diferentes se você muda os tipos de pensamento que você tem. Então, quando você confia, você entra nesse estado que você falou que é tão especial, que é tá uma bagunça e tá tudo bem. Nossa, Esse é o momento da bagunça. isso é muito bom, isso é muito bom. E a gente já chegou tão longe aqui que hoje eu percebo as coisas vindo até mim, ou pelo menos do ponto de vista energético, que era uma coisa que o controle e a minha falta de confiança tentavam me dominar, que hoje, energeticamente, as coisas acontecem. É confiar e tudo que está no entorno passa a ganhar um significado amplamente positivo. Não é pensar Perfeito. na vida positivamente, é ter a certeza que é assim, as coisas são assim, né? E tanto com as pessoas, no trabalho, nas certezas que você vai organizando a vida, é muito natural, gente. Eu não tinha tanto essa sensação, o sentir para mim desse ponto de vista era inexistente. Agora
eu passo a ver o mundo de maneira quase que confiando no, no impossível, porque eu tenho a certeza de que aquilo vai se cumprir de algum jeito. E não é uma Lindo. certeza partindo do impossível, porque amanhã tem R$ 1 milhão na minha conta. Não é isso. É sobre saber que o passo seguinte está pronto para acontecer. E logo o passo seguinte está pronto para acontecer. E o seguinte vai acontecer. E o seguinte vai acontecer, que no final vai ser 1 milhão, mas os passos que estão seguintes são pequenos para levar a- ao passo seguinte, e a certeza de que eles vão acontecer para mim hoje é, é especial. Até esse podcast para mim ele é especial nesse sentido, porque muitas coisas que eu pensava sobre mim mesmo hoje quebram um paradigma sobre como eu sinto. Sentir o prazer de estar trocando essa figurinha com vocês, falando de coisas que eu vivi, era um paradigma pessoal de que a certeza do movimento que eu tive há 6 meses atrás, essa é a confirmação mais bonita. Me dá vontade de chorar também, ele vai. É especial duplamente para mim, cara. É muito importante, é muito importante. Viver nessa suspensão é muito gratificante, porque me conecta comigo mesmo. Ai, que especial, Rafa. Obrigada por compartilhar. Para mim, teve muitas fases da sua jornada que marcaram, assim, é muito bonito. Eu acho que deve ser a sensação de quem tem filho, de ver o filho engatinhando e o filho dando os primeiros passos e falando a primeira palavra. É a sensação que eu tenho com os meus mentorados. Eu lembro uma vez que você olhou para mim e falou assim, Li, cara, é porque eu tô confiando, mas a sensação que eu tenho é que você pegou todas as gavetas da minha mente, jogou no chão, bagunçou tudo, e eu não tenho ideia do que é para fazer. E eu olhei para você, eu sorri e falei: perfeito, é exatamente isso. A gente precisa bagunçar tudo que você achou que era você. A gente precisa bagunçar tudo que você achou que era fixo, que era real, para você poder construir a sua própria realidade de dentro para fora, para você criar a sua estrutura. E aí sim você cria uma estrutura inabalável. E aí sim Sim, você cria uma autoconfiança inabalável. E aí sim você cria um senso de identidade inabalável. E olha que maluco. É inabalável, mas ele não é permanente. Ele é inabalável, mas ele é flexível. É igual um bambu. Ele é forte, mas ele é flexível. A flexibilidade vem da ideia de que você vai mudar, você vai conhecer gente nova e você vai se expor a novas aventuras e viagens e trabalhos e conversas e alimentos e tudo. E isso vai te transformando, a gente está em constante transformação. Mas, ao mesmo tempo, isso nunca vai mudar o senso da sua essência, porque você já sabe o caminho para ir, para percorrer. Então pode ser que você tenha um dia que vem um pensamentozinho que te tira ali um pouquinho, mas você sabe voltar, você já sabe o caminho. Você confia em você para aquele caminho. Então você sai desse grande senso do controle, de querer controlar tudo, quase que fisicamente, com o braço assim, segurar, pegar, vou colocar isso daqui, vou colocar isso dali, começa a criar planos mirabolantes. E você só respira. Fala, caraca, eu estava tão ocupado na expectativa do controle que eu não estava permitindo que a vida me surpreendesse. E aí você aprende essa grande lição que é a delícia que é a vida de surpreender, a delícia de aprender a receber, de receber um convite, de receber um abraço, de receber um sorriso. exato, exatamente. Isso é muito gostoso. É, a bendita ambiente, ou pelo menos a percepção de que ela está acontecendo, ou a beleza de sentir que tudo dentro de você tem um significado a partir, não do outro, mas de você mesmo, é especial. Porque você já não faz mais a criação na sua cabeça, você faz a partir do sentimento. Teve algumas viagens que eu fiz durante a mentoria e ela teve diversos desses significados com conexão com a minha alma, com conexão com sentimentos de me sentir sozinho e gostar de me sentir sozinho, de estar na natureza e perceber a natureza, de ter os significados todos, né? E, mas vou voltar àquilo que a gente estava trazendo para quem está nos ouvindo aqui.
o processo é quase de destruição. O termo de jogar as gavetas para fora, ele é literal. É uma mistura de muitos sentimentos onde você se sente perdido. E você usou essa expressão. Perdido é exatamente onde eu quero que você esteja. Porque é a partir daí que você vai construir as tuas histórias e os teus caminhos. Então, gente, para quem está se sentindo perdido, talvez seja a hora mesmo de falar, agora é a hora de tomar o caminho da seta, mas o caminho da seta não é alguém que vai te dizer. É olhando para dentro e você fala, cara, eu tô sentindo isso. E vem as críticas e vem o ego, coisa que ali sabe falar muito bem, mas quando você começa a descaracterizar o ego para falar, eu vou confiar nisso, isso aqui vem de dentro de mim. É impossível que isso esteja errado. Quando você sente isso, a vida inteira muda. E aí eu concordo contigo, ela muda de dentro para fora. É bem significativo. E para mim hoje a vida é assim, eu estou vivendo vários processos, ali sabe um pouco disso, mas ela parte dessa seta interna de, cara, eu confio nisso, isso aqui eu tô sentindo, tá vindo de dentro. Então é o caminho que eu tenho que seguir. É muito legal isso. É muito É bom. muito legal. Não, gente, o Rafa foi o único mentorado que durante uma meditação ele interrompeu a meditação no meio. Era uma meditação para ele tomar uma grande decisão na vida dele, que eu já sabia a resposta, mas o ego dele ainda estava um pouco ali. Comecei a fazer a meditação para ele acalmar a mente, conseguir reduzir um pouco os pensamentos do ego e para sentir ele, já sei a decisão que eu vou tomar. E foi, Foi, e tomou. Não foi? foi Foi engraçado. maravilhoso. Eu até assustei, eu falei, meu Deus, como assim já sei? Será mesmo? O que aconteceu? Porque esse acesso fica mais fácil, né, a essa versão nossa, a essência, a Sim. alma. É diferente, ao mesmo tempo que é, de novo, assustador. Saber que você sempre teve isso conectado a você e durante muito tempo você tornou isso quase que reconhecível. Quando você torna isso reconhecível, você quer ter acesso a isso o tempo inteiro. E a prática, de novo, vai te levando ao reconhecer. Putz, essa é alegria, tô sentindo alegre. E a expressão da alegria, seja para você ou pelo outro, ela é natural. Tô sentindo amor. E falar de amor e compartilhar o amor não te deixa vulnerável. Literalmente não te deixa, ele te deixa mais forte. Porque você está sentindo aquilo é real. Quando você tem acesso a esses sentimentos e expressa isso por meio do corpo ou da fala, você quer fazer isso o tempo inteiro, né? Então foi muito legal. Foi muito legal. A meditação me levou para esse estado que eu estava um pouco perdido no ego. Acho que aquele dia eu tava mais na cabeça do que no sentimento. E é legal falar sobre isso, né, Rafa? Sobre como o ego vai aparecer, não é pra gente se desvincular dele, às vezes vão ter emoções que a gente não gosta muito, que equivocadamente a gente chama de emoções negativas, mas que elas fazem parte porque elas são uma mensagem do WhatsApp. Às vezes a mensagem é: sinta-se triste, hoje fique saudoso, hoje fique melancólico. Como que foi para você aceitar que às vezes sim vai vir o ego e às vezes sim vão vir essas emoções, mas que elas fazem parte tanto quanto quando você está vibrando alegria e felicidade e saltitante? Olha, eu te digo que, e para quem está ouvindo também, que eu trouxe elas para mais perto de mim, né? Tinham muitos sentimentos que eu encarava eles de maneira negativa, pejorativamente, solidão, tristeza. Quando você aproxima isso perto, perto demais para você reconhecer, isso muitas vezes me serviu como fonte de bateria e até de inspiração. Então, reconhecer os sentimentos e colocá-los nos lugares certos não necessariamente te torna frágil. Se sentir triste não te torna frágil. E se sentir amorosamente, o amor por dentro de você não te torna também frágil. Para mim foi um auto-reconhecimento daquilo que eu já sentia. Eu só desmistifiquei a característica pejorativa que fazia me sentir mal com aquele processo. Eu me aproximei das emoções muito
torná-las reconhecíveis partindo daquilo que para mim me fazia bem, o pensamento é, real que aquilo me trazia. Pensei, senti e se sentir me fez me conectar comigo mesmo, não é para ser uma expressão ruim. Você me disse muito isso. Sentir não é uma característica ruim. É, é fazer com que isso nasça de dentro de você e torne algo real. Outra expressão que você diz bastante pensar não é o problema. Ficar pensando é o problema, né? Ou algo parecido com isso. E eu tornava os sentimentos quase que uma ruminação mental, achando que aquilo era sentir. E quando, na verdade, tinha pouca expressão com sentimento. Então, para quem está me ouvindo, como é que eu fiz isso? Eu aproximei os sentimentos com o significado certo para mim. Isso me serviu muitas vezes como fonte de inspiração. Tem muitos momentos que eu gosto de ficar sozinho e reconheço a minha vontade de ficar sozinho. Isso não é um problema. E tenho muitas vezes vontade de dizer algo para alguém, e eu digo isso para alguém não como uma vulnerabilidade, mas como forma de ser quem eu sou. Então, tragam sentimentos para perto e vivam com eles. Não desmistifiquem ele do jeito errado, ou deem conotação para ele do jeito errado. Desmistifiquem ele e tragam ele para perto, que você vai ver que tem muito valor a partir do que você sente. Essa forma que eu encontrei para poder conviver. Vez por outra, acabo caindo na lógica do pensamento mais rapidinho. Acho que você tem boas ferramentas para se conectar. Acho que, galera, vocês precisam fazer a mentoria para ter a sensação de fazer o vision boarding. Cara, assim, vocês podem ter feito o vision board da N maneira que vocês já fizeram, mas assim, ter um vision board a partir do sentir é outra. O vision board não fica com coisas, fica com uma série de situações que te remetem a sentimentos inexplicáveis. Eu olho para o meu até hoje e fico, caramba, como isso é poderoso, como isso é poderoso. É muito poderoso. E isso que você estava falando vem muito da perspectiva do observar sem absorver. A frase que você comentou é: o pensamento não é ego, pensar é ego. É Porque, de isso. novo, o ego ele quer se identificar com alguma coisa. Quando você se identifica com o pensamento e começa a ruminar e pensar aquele pensamento, criar essa bola de neve, isso é ego. Quando você vê o pensamento e deixa ele passar, como se fosse uma nuvem passando no céu, ou como uma amiga que eu gosto muito fala, imagina que você está numa estação de trem, o vagão passou na sua frente, veio e foi. Veio e foi. Quando eu pessoalmente estou meditando, isso acontece. Às vezes eu vejo que eu estou engajando com todo o pensamento que vem. Aí eu me imagino sentada numa estação de trem e o pensamento vem e vai, porque você se permite observar. E aí você cria uma sensação de papel de observador da sua vida, um papel de diretor da tua própria história, que é bem isso mesmo, você se vê de fora. Sabe essas experiências super espirituais que as pessoas falam que se enxergam de fora? De fora, assim, o seu corpo de longe e tal. É um pouco essa sensação que a gente consegue cultivar quando a gente medita, quando a gente para respirar, quando a gente se afasta um pouco das redes sociais, quando a gente reduz esse vício em dopamina, essa rapidez de ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo, quando a gente prioriza o dormir, o descansar, o sentir. É isso que acontece. A gente consegue observar melhor os detalhes, a gente dilata mais os instantes. Parece que o tempo ganha uma outra velocidade, uma outra dimensão, uma outra profundidade, né? E uma pergunta que eu queria fazer para você, Rafa, ela vem desse fio, assim. Você é uma pessoa extremamente atarefada, né? Então, assim, é pai, vive em São Paulo, dirige nesse trânsito, é um executivo de alto cargo em empresa, faz e compete triatlon, come bem, não sei o quê, blá, 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 um milhão de coisas que você tem que fazer. Dá tempo de se ouvir? Dá tempo de cuidar de si? Como que foi esse processo nesse sentido para você? Bem pragmático, se você não se cuidar, uma coisa que te espera é o hospital. E o hospital mesmo, o lugarzinho lá, onde fica com a maca e os aparelhos de medição. Dá tempo,
quando você é consciente para aquilo que te dói. Dá tempo quando você resolveu as coisas mais elementares da sua vida e decide ativamente olhar para si. Eu já tive muitos debates desse com amigos próximos também, de que é muito difícil, e eu tenho consciência de que pessoas que estão resolvendo partes elementares da sua vida, tem pessoas que precisam comer, né, Lívia? Então, entre comer e decidir se ela vai olhar para si, tem questões bem elementares, né? Mas quem está nos ouvindo, com certeza já resolveu esses problemas. Está ouvindo a gente num podcast, está com o celular na Uhum. mão. Então, vou te dizer, você que está aí do outro lado, dá tempo de se cuidar. Esse podcast é uma intenção muito particular de sensações muito sutis que estão fibrilando no seu ser e falando assim, cara, ouve, vai internalizando e vai procurando ajuda porque já está fibrilando sutilezas na sua alma que você sente que precisam de cuidado. E aí, a velha máxima que quem torna prioridade tudo, nada é prioridade. Então, você vai ter que eleger algumas coisas na sua vida. Durante algum tempo, durante o ano passado e boa parte desse ano, com certeza até o final do ano, é intencionalmente dedicado para cuidar da minha cabeça e da minha alma. Durante muito tempo, eu anulei boa parte desse, da- desse contexto da minha vida e eu dei intenção nisso. Então, turma, quando vocês colocam intenção ativa nisso, começam a aparecer pessoas, começam a aparecer situações, começam a aparecer possibilidades, e agora vocês estão abertos, só deixa esse fibrilar que está acontecendo na sua alma ganhar contextos maiores, linhas maiores na sua vida, que muito provavelmente vão aparecer situações que vão fazer com que você observe a vida de uma maneira diferente. Eu só consegui encaixar isso na minha vida quando eu dei muita intenção. Dá tempo, acho que a vida para quem está em São Paulo, especialmente para quem treina, cuida, tem filhos e tudo mais. Lógico que tem que ter uma etapa de organização, é inerente a isso, se organiza, mas se organizando e colocando intenção, acho que são ingredientes importantes para tornar a sua saúde espiritual. É que eu gosto de pensar em você como quase um ser espiritual. Já te falei isso Somos muitas vezes, assim. todos. É, mas tudo que você faz e lida tem muito aspecto espiritual e depois isso tangibiliza na alma e depois tangibiliza nos sentimentos que depois tangibiliza nas ações e nos pensamentos. Então, turma, encaixem, dá tempo, priorizem, e acho que a última etapa é se organizar. Depois que você prioriza, acho que a organização vem a reboques. E é uma caixinha de ferramentas, né, que você sempre vai ter à sua disposição porque você montou. Eu Exato. nunca te falei o que você estava sentindo, ou qual caminho seguir, ou qual decisão tomar. Às vezes era realmente bonitinho ver você descobrindo ali, eu já sabia o que você ia fazer, mas eu não te falava, porque esse processo de descobrir que é importante. O processo, e agora realmente indo para o exemplo de um bebê, né? Por exemplo, o processo do bebê de ficar em pé, sentir o equilíbrio da perna dele, a força na coxa, entender ali quando dá um passo, quando dá o outro. O bebê não está pensando esquerda, direita, coxa firme, glúteos, não sei o quê. Não, é a maior representação de que ele está sentindo o equilíbrio, sentindo a força das próprias pernas, dando um passo, depois outro, caindo, levantando, se apoiando, indo sem apoio, pedindo ajuda. E não precisa ser nada muito de outro mundo, né? Não tem pílula mágica, não é da noite para o dia. Realmente é um processo em que a gente precisa errar, porque a gente só aprende a acertar errando, e a gente precisa estar muito presente. Pode ser uma caminhada no quarteirão, pode ser deitar na cama olhando para o teto. Não precisa meditar se não conseguir. Existem várias formas meditativas. Lavar louça.
Tá ali Essa do no. café é ótima, gente. Essa do café é fácil, é ótima. E é uma forma de você ir se conectando consigo mesmo, né? Dê um nome para sua voz interior, para você identificar o ego e veja já a vida mudando. Então, a do Rafa é confiança, a minha é Dark Lívia, cada um tem um. Eu escuto e já sei que é. Às vezes eu não dou nem nome, né? Não falo, tipo, ah, é a minha voz do ego. Não, eu já sei que não é um pensamento que faz parte da minha essência. Eu já sei que aquilo não faz parte do que eu quero. Eu já sei que é um pensamento que está duvidando de algo que eu desejo. Eu dou muito mais atenção para os meus desejos. Eu dou muito mais atenção para a vida que eu quero conquistar, para como eu quero me sentir. Porque mais importante do que você quer conquistar é saber o que você quer sentir. Essa expressão de daydreaming, né, que é você sonhar acordado, eu acho que é meu hobby favorito, do fundo do meu coração. Ficar andando, percebendo a vida, imaginando cores, texturas, sabores, pessoas, sentimentos, até objetos. Você começa a criar a partir de dentro para fora a vida que você deseja. Esse pensamento que vem do nada na sua cabeça, você fala, nossa, que pensamento idiota. Cara, se veio do nada, se esse desejo veio do nada, entre muitas aspas, não é do nada. Talvez seja o WhatsApp que vai virar uma marretada na cabeça, né? Ah, certamente. E, e é poderoso isso da manifestação. E eu queria fazer, já encaminhando para o fim, mas fazer uma pergunta para você, Rafa. Se você sente que com essa transformação interna, o que antes você desejava e sentia bloqueio, sentia resistência, achava que não ia dar certo por causa da sua idade ou por causa das escolhas do seu passado e da sua vida e tal, quando você faz esse processo interno, você percebe que tudo aquilo era essa voz do ego e que, na verdade, as coisas funcionam para você e é quase que um sentimento de que nada é impossível. Eu tô nessa etapa da suspensão, assim, eu tô bem suspenso nos meus sentimentos, né? Eu tô com o coração sempre muito perto da boca, mas dar o significado para o meu ego de confiança tem um significado até hoje bastante importante, porque eu desmistifico, eu desqualifico boa parte do meu pensamento. E alguns podem pensar que desqualificar o pensamento é uma forma pejorativa de lidar consigo mesmo. É que boa parte das coisas que eu lido provavelmente tem a ver com essa relação do nome que a gente dá para o nosso ego, chamado, no meu caso, confiança. Então, para responder a sua pergunta, eu lido de maneira diferente porque eu truco o pensamento. Essa é a ferramenta que Perfeito. você me deu. Me deu condições de falar. Ou, mano, não é por aí não, cara. Você não sabe o que o outro está pensando. Isso aí é delírio da sua cabeça. Cara, não, não é por aí que eu devo seguir, porque é, isso não faz parte de hoje quem eu quero ser. Então, ter essas ferramentas que deem possibilidade de você trocar te colocam com o coração na boca, que aí te coloca na resposta, né? Do tipo, se não é isso, qual é a resposta? A única resposta possível é o que você está sentindo em relação a isso. Se você não sente algo muito conectado a você, muito provavelmente você vai aceitar as perguntas ou as respostas que o ego produzir, né? Então, eu já saí um pouco do ego, do jogo do ego. Viver hoje nessa suspensão com as respostas do sentimento me faz ter mais certeza do caminho que eu estou seguindo e da forma com que eu estou reagindo no mundo, e com expressão própria de cada sentimento. E óbvio que eu ainda estou administrando as ferramentas que eu tenho, né? Vez por outra, grandes blocos de decisão ainda me colocam no antigo, na minha antiga versão, mas gosto de conviver com uma fala sua. Isso é transitório, isso é mutável, isso não é estanque. Isso é uma uma caixa que vai permeando e você vai trocando as ferramentas à medida que você vai aprimorando o seu sentido. Então, eu gosto dessa lógica, me faz sentir mais pleno, mais consciente, mais presente e menos no jogo da cabeça e mais no jogo
do sentir, mas eu só consigo passar por isso com o kit de ferramentas, senão a gente vai ficando cada Com vez certeza. mais no ego, mais no ego, e a sensação de estar com o coração na boca, presente no sentir, vai transparecendo, é uma forma transparente do outro se conectar contigo. Acho que vale depois um outro debate de contar para a turma como era a minha relação com as pessoas e como passou a ser a minha relação com as pessoas a partir do sentido. Então, isso é mágico para mim, com o meu time, com as pessoas que interagem comigo o tempo todo e tal. Com a minha família, com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus filhos, com os meus amigos. É muito interessante viver transparente nos sentimentos, sabe? Essa era a próxima pergunta, Rafa. O que começou a acontecer na sua vida externa a partir dessas mudanças internas? Ah, Não precisamos deixar para depois, não. Conta agora que eu tenho ótimo, certeza ótimo, que a ótimo. galera quer saber. Falhas, para eu dizer assim. Primeiro, partiu de mim, a expressão do sentimento é muito mais natural, como eu estava falando, eu torno a minha expressão de sentir transparente para o outro, independente do que o meu ego vai dizer. Esse filtro entre sentir e transparecer tinha característica do ego, né? Então, o filtro não existe mais, eu só sou, eu verbalizo, eu conto, estou sentindo isso, e muitas vezes eu prefiro escrever. Gosto muito de tangibilizar na escrita para outra pessoa ou para mim mesmo a forma com que eu vejo o mundo e o que que eu estou sentindo dela, o que que ela me causou, né? É, e eu faço isso rotineiramente com o meu time, com as pessoas que estão próximas de mim, com os meus pais. E isso começou a trazer as pessoas, ou novas pessoas para perto de mim. Não só as pessoas que já estavam conectadas, mas outras que, a partir dessas conexões, começaram a perceber em mim possibilidades. Possibilidade de entender o mundo. Poxa, que visão diferente do mundo você tem. Expressões assim eu comecei a ouvir. Pessoas que enxergam o amor da mesma maneira com que eu enxergo. E falam, cara, eu sempre pensei assim, mas é difícil ter esse nível de conversa. Essas são situações que começam a aparecer e até relações mais profundas com, com as pessoas que eu já tinha. Então, continuar aprofundando os sentimentos e discussões que eu tinha com outras pessoas, foi ouvir delas que a forma com que eu estou reagindo para o mundo tá mais bonita. Essas são expressões que eu comecei a ouvir. Como é mais bonito, como está mais bonito a forma com que você está se relacionando com o mundo. Continua assim, isso vai te levar muito mais longe pessoalmente. Então, é mágico. E eu tô falando de menos coisas e mais sobre sentimentos. E isso é outra situação que cabe muito dentro desse contexto. Todas as minhas relações antes desse processo tinham o filtro do ego a partir das coisas, da bicicleta que eu pedalava, do equipamento que eu tinha, dos paces que eu corria, de todas as relações de métricas com o trabalho, de performance que eu tinha. E hoje que bonito que você pensa assim, que forma boa de representar ou de cuidar de si mesmo. Então, isso é uma percepção que você só consegue ter a partir daquilo que você sente, não daquilo que você tem. Então, são dois qualificadores. De novo, uma boa pessoa de exatas vai procurando palavras para se certificar de que aquilo tá indo bem. São dois qualificadores importantes, mas são qualificadores da conotação certa da palavra. Sentimento e as expressões do sentimento que causam verdade dentro de mim. Então, muito sobre pessoas, muito sobre o reflexo das pessoas em mim e muito de mim do reflexo nelas. Então, acho que isso é o que mais eu percebo, as frases que as pessoas começam a dizer para mim. É como se o externo estivesse sendo um reflexo, realmente um espelho do interno, né? E muito Hum. tempo na nossa vida a gente vê o reflexo no espelho e a gente vê que é um rosto que não tá feliz. E a gente fica ali tentando mudar o sorriso do espelho. E fica tentando mudar o espelho, tentando e não dá, porque o espelho ele é um reflexo de algo
que pré-existe. Você lembra que essa foi a nossa primeira conversa? Essa foi na... Nossa, eu tava lembrando disso, Ju. Eu tava no Instagram com ela e eu fiz essa indagação para ela. Falei, se o que a gente vê no espelho não é verdade, então o que eu sou não é verdade. Ela veio com um texto, cara, aqui. Falei, mano, essa menina tem. Mano, tem lógica no caso. Foi a nossa primeira conversa. E é muito desse lugar, né, da gente ficar tentando mudar o externo, só que na verdade a gente precisa mudar o interno. Quando a gente Exato. muda dentro, aí a gente vê isso mudando fora. Então, às vezes, a gente fica muito preso no estou insatisfeito com as minhas relações. Meu pai e minha mãe foram assim, fui criado assim, e assim aconteceu, e não gosto disso, não gosto daquilo. Quando, na verdade, é muito mais sobre o que você sente e já começar a agir da forma como você gostaria, de dentro para fora, para ver mudando, do que você ficar focando só no ruim, porque tudo que você foca cresce, certo? Então, se você está olhando para o teu reflexo no espelho e não gostando do que você vê, você não fica tentando mudar o reflexo. Você muda você, você muda dentro, para aí então você vê o reflexo sendo transformado, né? Sim. Então, eu lembro a nossa conversa foi muito isso. Se a gente tem uma vida dentro, a gente tem outra fora, o reflexo implica ser dois e a busca é se tornar um. E aí eu te perguntei, o seu reflexo no espelho te torna dois? Aquelas Que pessoas mulher, chatas que gente. respondem com Que pergunta, mulher. né? Que mulher. Ela me deixou, me E alugou. Essa mulher me aí, alugou um caminhão na minha cabeça. aí você colocou que era uma projeção, um holograma que não representava. Então, que por isso você era dois. E eu falei, porque o seu exterior não está refletindo quem você é por dentro. Sim. E aí você questionou se alinhá-los era possível. E eu falei, o primeiro passo é entender que o espelho está refletindo sim quem você é. Essa é a sua realidade atual. Agora, se você quer mudar o espelho, primeiro muda você. Porque para a gente mudar qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa primeiro entender a nossa realidade atual, onde a gente está. A gente precisa entender de uma forma honesta e sincera a nossa vida hoje. Você precisa admitir para si mesmo que, apesar das inúmeras provas de Iron Man, essa agora você passou mal na prova. A sua realidade naquele momento era aquela. E ali você precisava de ajuda, ali você precisava mudar. E a mudança, ela é dentro. A realidade que você enxerga, ela é um reflexo da sua mentalidade, ela não é um reflexo do seu potencial. Você tem potencial de ser mais, de conquistar mais, de ir mais longe, nada é impossível, dá para você conquistar, manifestar, viver, co-criar tudo na vida. Mas primeiro você precisa mudar os seus pensamentos. Não adianta você viver uma vida inteira focando só no resultado final. Porque se você quer, exemplo básico, quero perder 10 quilos. Se você vai todo dia acordar às 5 da manhã para ir na academia pensando que você quer perder 10 quilos, você vai desistir em 2 dias. Porque você não vai perder 10 quilos em 2 dias. Mas se você tem clareza do seu sentimento e motivo profundo por trás do sonho, por trás do objetivo, você entende quem você é puramente, de dentro para fora, a sua essência, e quais hábitos você precisa ter, qual que é essa construção pequena diária que você precisa ter, com constância, para que aquilo vire sua identidade, então o seu dia a dia você vai focar só no próximo degrau e não na escada inteira. Então eu só preciso fazer com que eu entre na academia todo dia de manhã. Porque eu nunca vi alguém que entrou na academia e falou, ai não, tô com muito sono e voltou para dormir. Então, assim, você quebra esse grande sonho que parece impossível em pedaços menores, pequenos, Sim. e foca no sentimento, no sentir. Realmente, para mim, isso é chave, porque você tem que sentir como se você já tivesse conquistado. Essa é uma grande forma de tomar decisões, né? Foi um pouco essa meditação que a gente fez juntos. Foi Como você justamente se essa. sente com cada decisão que você toma? E Rafa, a gente está falando aqui basicamente de liberdade, né? De ser livre, que é o nome do podcast. E eu queria perguntar para você
como que você percebe a relação com você mesmo depois desse processo? Quais escolhas que você está fazendo hoje que antes talvez você não teria coragem? Ótima pergunta. Vou tentar responder ela sem o viés de quem eu era, porque é muito comum para mim comparar, né? E uma das coisas de caixinha de ferramenta, turma, que eu aprendi aqui, que é a comparação sem o estereótipo do outro, mas comparando comigo mesmo, é uma forma de tentar reagir com o ego, né? Hoje, as escolhas que eu faço têm muito a ver com um pedaço daquilo que você falou, da vida que eu quero. Só que para eu desenhar essa vida que eu quero, ah, uma das ferramentas que a gente usou e me ajuda até agora, e a gente falou agora há pouco, é o Vision Board. Por que que, para mim, hoje as escolhas precisam ser visuais? Porque esse é um contexto meu, acho que cada um deve ter um processo específico e que não é o Vision Board que vai ser o definidor de práticas para mudar a vida de alguém. É que, para mim, como um ser racional que me identifico, e para mim todos os meus processos internos são encadeados, ver alguma coisa me leva para um estado pessoal. E o estado pessoal que eu fico ao ver o Vision Board me conecta com quem eu sou. Essa meditação que ali comentou que eu despertei no meio é porque eu fui para aquele lugar onde está escrito, onde está visual meu Vision Board, está na minha cabeça. Então, a ferramenta em si me faz tomar decisões de se eu estou ou não me conectando com as pessoas, com os lugares, com as formas com que eu quero reagir aos meus sentimentos, para, de novo, expressar isso no espelho que as pessoas começam a ver em mim, né? Ter esse vision board claro para mim me faz ter esse estado emocional de voltar sempre para esse lugar e tomar decisão de lugares, pessoas, situações, experiências e seguindo por esse caminho os sentimentos. Não dá para negar os sentimentos que estão implícitos em cada situação dessa. Então, Li, é, eu diria que está implícito no Vision Board, mas lá no Vision Board traduz todas essas decisões para mim, se eu estou ou não indo no caminho certo. Mas, de novo, o Vision Board é a ferramenta para mim que me ajuda a entrar nesse estado emocional de, tô indo pelo caminho. É esse o caminho que eu tenho que seguir, sabe? Perfeito. A filosofia fala muito disso, né? Que para você se tornar uma pessoa melhor, você precisa saber para onde você está indo. E aí você cria o senso de identidade que faz sentido para você para caminhar até lá. E o Vision Board é essa ferramenta, né? E é super interessante você trazer esse ponto, porque eu e você, a gente é muito diferente em essência, né? Digamos assim, formatos de pensar o mundo. E a gente passou por um processo de mentoria 2 temporadas juntos. E cada ferramenta funciona de uma forma para uma pessoa, né? Tem ferramentas que são Exato, mais racionais, ferramentas que são mais espirituais, ferramentas que são mais emocionais. E aí você vai criando essa literalmente caixinha de ferramentas. Um é martelo, outro é uma chave de fenda, outra é uma Phillips, outra é uma fita métrica. Cada uma é de um jeito diferente para uma situação diferente, né? Para você não também, a gente não deixa de respeitar o teu modelo de pensar, o teu mapa mental, exato, mas a gente também explora outras formas. É aquela história de viver sempre no 50%, como que vai ser minha vida se eu for 100%? exato. E é bom cada um vivendo o processo e tá contigo percorrendo esse caminho que você deu o nome de mentoria, porque te faz observar e não te descaracterizar. Não é mais um desfragmentador de disco lá do Windows, sabe? Não vai te, te, te espalhar para o processo. Ele vai te destruir a característica pessoal, mas ele vai te reconstruir a partir das ferramentas. E você pode espalhar de novo e reconstruir a partir das ferramentas. Espalha de novo e reconstrói a partir das ferramentas. Então, isso é bom porque te dá um grau de autonomia.
Isso é muito verdade. Assim, te dá um grau de autonomia para você começar, sei lá, como a gente estava falando agora, truquei meu sentimento, entra num estado emocional para tomar uma decisão e você vai é, tomando esse caminho a partir de quem você é. Putz, eu vou voltar, conectei, agora eu sigo. Vou voltar, me conectei, agora eu sigo. É uma baita autonomia, né? É uma baita ferramenta. E, de novo, funciona como você falou. Aliás, você é que trouxe isso, você que me mostrou isso de maneira mais pragmática de como aplicar. É, você que trouxe as ferramentas. Então, para mim, é muito valoroso. Quem usa, primeiro, de fato, quem confia primeiro, né? Depois, quem usa e depois quem leva para a vida, isso é fascinante. Eu decidi confiar intencionalmente, me destruiu, desfragmentou completamente, mas a desfragmentação não foi causa para eu desistir, foi as ferramentas que me fizeram conectar os pedacinhos que estavam no chão e falar isso eu quero, isso eu não quero, isso não tá bom, isso aqui deixa para lá. Não, isso aqui eu quero mais disso. Coloca na mesa, sabe? Acho que cada um deveria ter as suas próprias ferramentas a partir de uma experiência dessa de mentoria, sabe? Perfeito. A frase tudo mudou, mas nada mudou faz sentido para você hoje? Total, total. Eu sou a mesma pessoa com a casca por fora, mas tudo mudou. Pessoas, sentimentos, relações, formas de interagir com o mundo, formas de relacionar comigo, forma de dizer os sentimentos para as pessoas, formas de me posicionar sobre mim. Tudo mudou, mas nada mudou, mas tudo mudou. Tudo mudou e nada mudou. São verdades que são óbvias quando eu olho para trás, mas elas não são claras quando eu estava lá atrás olhando para frente. É, é uma lanterna mesmo, assim, a mentoria. É uma forma de você reagir no mundo, que acho que todo mundo com consciência e intenção deveria falar: putz, estou sentindo, está fibrilando, eu preciso entrar num processo desse para tentar descobrir o que está acontecendo comigo. Cara, você Total. vai E não encontrar coisas necessariamente, fantásticas. né? E não necessariamente o processo de mentoria, mas o processo de conexão com a sua essência, com o Sim, seu eu sim, sim, interior, sim, né? sim. De se Eu digo, observar. eu acho que quando você começa a procurar, naturalmente você, no processo de procura, já está entendendo que não consegue fazer sozinho, né? Então, Hum, ter uma pessoa guiando e ter uma pessoa, às vezes se faz com um amigo, às vezes se faz com uma pessoa como ali. Então, independente de como você vai fazer isso, se sozinho ou se com alguém, se seu corpo já está pedindo, então provavelmente você precisa de ajuda. Então, encara a ajuda de maneira positiva. Acho que vai ser, para mim foi super, super valoroso. perfeito. E Rafa, para fechar agora, imagina que você está falando com a sua versão anterior, ou melhor, imagina que você está falando com uma pessoa que está vivendo o que você viveu, que está passando pelos incômodos, pelos desconfortos, pelas dores, pelo senso de vazio, de conexão. Qual seria a sua mensagem para essa pessoa? O que você falaria para ela hoje? Não vai fazer sentido nenhum agora, mas vai fazer todo sentido no futuro, que tudo é rio. Tudo flui para o mesmo lugar. Tudo Caraca, dentro de você tem um caminho único que é o sentimento. Tudo em torno do que você vive hoje tem uma expressão profunda no sentimento. Você pode ignorar os sinais, tudo isso que a gente falou das antenas e das experiências, você ignora por um processo quase que orgânico da sociedade. Mas, no fundo, tudo vai para o mesmo lugar e tudo conflui para o mesmo rio. Isso marcou profundamente a minha alma, é, com um, um nível de sutileza que vai até o meu espírito, assim, ela vai na divisão muito profunda de entender que sem isso, sem essa fluidez de água que corre contínua dentro de mim, que é o sentimento, sem isso é quase impossível você passar pela vida. Se você deixar parada, ela tende a ficar suja e você leva mais tempo para despoluir. Se você
deixar correr muito rápido, provavelmente você não vai ver ela passando, mas você tem que fazer isso na velocidade que você consiga se sentir se o rio está fluindo dentro de você. Está fazendo com, com coerência, sentindo a temperatura da água, sentindo o caminho que ela está fazendo dentro de você, sentindo a vontade que ela tem de criar outras ramificações por dentro da sua alma. Ela é curta, mas se você refletir um pouquinho sobre ela, vai ganhar contornos bem importantes. Tudo é rio, tudo é rio. Caraca, marcou sua alma e marcou seu corpo, né, Rafa? Marcou meu corpo. É verdade, marcou meu corpo. Eu fiz uma tatuagem disso, gente. Olha a transformação, sério. Ai, Rafa, nossa, obrigada por se abrir com tanta verdade. Teve risada, teve choro, teve muita Teve. emoção, teve tudo. Eu sinto que a sua história vai tocar muita gente, sabe? Que ainda não acredita que não é possível mudar, que não é possível viver diferente, ou que até acredita, mas ainda espera algo externo, algo de fora. E para fechar com chave de ouro, eu queria deixar aqui uma chave sem resposta, uma pergunta para as pessoas pensarem. Ser livre para você hoje é o quê? O que que significa liberdade para você que está ouvindo a gente? Para refletir essas quase 2 horas de conversa de ouro, puro suco, o que a gente conversou aqui, puro suco. Muito Eu vou bom. reescutar, muito bom. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo, por falar com calma, com alma do coração. E parabéns pelo processo, Rafa. É incrível. Se eu pudesse colocar o vídeo do primeiro encontro com você e o de hoje, tudo mudou. Tudo mudou. É. Obrigado a você. Você tem uma expressão no mundo que é única. Você encontrou essa expressão única no mundo e fez disso uma pegada muito especial. O mundo com a sua pegada não vai ser o mesmo. Acho que acho e acredito que as pessoas que forem tocadas por você também não serão as mesmas. E o que eu puder para fazer, o que eu puder fazer para que mais pessoas consigam sentir a sua pegada, eu eu vou fazer 200%, 200%. Não, não porque eu fui transformado, mas porque eu confio e acredito que isso é uma expressão maior da sua alma. Você faz isso com tanta intensidade que chega na profundidade da alma das pessoas. Então, continua. Obrigado a você. Obrigado muito a você. Você é muito especial para mim. Ai, É, que lindo. e sobre liberdade, é difícil dizer porque essa é uma expressão muito íntima minha, né? Liberdade antigamente tinha um contorno mais solitário. Liberdade para mim era me sentir isolado dentro de um contexto pessoal. Hoje, liberdade para mim tem a ver com expressão do meu sentimento, puro e simples. Eu continuo tendo a mesma vontade de ficar isolado, recarregado nas baterias, mas a minha expressão para o mundo, me sentir livre para ser quem eu sou, tendo a expressão dos meus sentimentos para as pessoas com quem eu cruzo, virou uma chave importante. É o filtro do ego que a gente estava falando. Eliminei esse filtro do ego para transmitir para as pessoas quem realmente eu sou. Isso é liberdade. Quando você se conecta a ponto de trocar seus pensamentos e deixar com que as pessoas te observem, é a beleza da liberdade. O mundo tem muito a receber quando você é livre para ser quem você é. Perfeito. Não poderia concordar mais. Obrigada. Foi muito especial. Obrigada a quem Eu ouviu até o mesmo. final também. É uma aula que acabou saindo. Se vocês não anotaram, anotem, escutem de novo.
E se quiserem mais episódios com o Rafa, porque vocês viram que a nossa conversa flui, não muito, e é incrível, né? Porque não é muito diferente de uma sessão da mentoria o que a gente fez aqui. É bem nessa vibe de troca, conversa, de entendimentos. E quem quiser, comenta aqui, a gente pensa aí em outros episódios. Obrigada a todo mundo. Já temos aqui muita coisa para vocês digerirem. E um super beijo. Nos vemos no próximo episódio. Obrigada, Rafa. Beijo, beijo, pessoal.